Paulo Coroa de Maceió, saudando a vocês. Lembrem-se, se não for inscrito, inscrevam-se, compartilhem e dê aquele like generoso, que vou ficar muito feliz. A história de hoje é uma história baseada em fatos reais. Muito interessante. Se tiverem paciência de ver, me prestigiarem com um like e uma subscrição, contarei essa e muitas outras iguais ou semelhantes. Mas aquele dia amanhecera lindo. Era um dia como outro qualquer. Para muitas pessoas. Mas para aquele rapaz, não era um dia como outro qualquer. Era o dia. Nem ele mesmo sabia o que ia acontecer durante o resto do dia. Ele sempre costumava ir à praia, fazer uma caminhada pelo mar, pelo litoral. Naquele dia ele estava vestindo uma bermuda jeans até os joelhos e uma camisa florida. E usava umas sandálias. Umas sandálias de dedo, que naquele momento segurava com apenas uma das mãos. Camisa aberta, peito a peito. Ele era um rapaz bonito, novo ainda, jovem, 25, 26 anos por aí. Daí os cabelos caindo no rosto, compridos. Quer dizer, não eram compridos, assim batendo nos ombros, nem cobrindo as orelhas. Era cabelo grande, como normalmente estão usando hoje, os rapazes estão usando hoje. Ele andava mar adentro, era muito cedo. Ele costumava sempre fazer essas caminhadas cedinho, 4h30, 5 da manhã, estava por ali. Vez por outra, aparecia uma pessoa, passava por ele, uma, duas pessoas, como se não notassem. Ele andava sentindo a água bater nos pés. Naquele momento, as marolas eram mansas, pequenas. E ele sentia-se feliz, andando de pés descalços, sentindo a água bater nos pés dele. E vez por outra ele corria, apanhava uma concha e guardava numa sacolinha que ele trazia, uma sacolinha branca, de pano, de tecido branco. E de vez em quando ele também corria atrás de um caranguejo, desses caranguejinhos do macho, branquinho, que se enterra na areia quando vê a gente. E parecia feliz. Mas aquele dia para ele não era igual aos outros. E ele foi andando, entretendo-se com um animalzinho daqueles que aparecia na praia, ou uma concha que apanhava na areia, e ia orla adentro, orla fora. Em determinado momento ele chegou junto de uma ponte, uma espécie de ancoradouro antigo, que desembocava mar adentro. Mar adentro aquele ancoradouro ia. Era um ancoradouro velho, antigo. Mas ele disse, bom, eu já não estou fazendo nada, pensava ele. Eu vou dar um passeio até no meio do mar. No meio do mar quer dizer, sobre aquele ancoradouro. Olhou para um lado, olhou para o outro, recostou-se numa murada de ferro e ficou pensando como se fosse prosseguir ou não. Mas ele continuou. Passou a mão pelos cabelos e foi em frente. De vez em quando chutava alguma coisa imaginária
Quando chegou no final do ancoradouro, eram uns 300 metros mais ou menos, na distância da praia. Ele sentou-se ali. Naquele íntere, as ondas já margeavam a ponte, o ancoradouro, com mais força, com mais vigor, ao ponto de as ondas batendo lado a lado do ancoradouro respingavam sobre ele, seu rosto, molhando seu rosto. Mas não era nada agressivo, nada que metesse medo. Então o rapaz sentou-se. No final mesmo do ancorador, ele sentou-se com as pernas para baixo, né? E recostou-se, apoiou-se nos dois braços, inclinou as pernas, estirou as pernas, aliás, como se estivesse tomando sol. Mas naquele momento não havia sol. Ele apenas queria respirar um ar mais puro, era o que estava fazendo. Em seguida cruzou as pernas, o joelho sobre o outro, cruzou os braços, as mãos sobre o joelho e declinou-se um pouco, olhando para um lado, para o outro, o horizonte. Tudo estava normal. Um vento suave soprava, um vento bom, acariciante. Ele respirou fundo, feliz da vida. Afinal, não tinha de que se preocupar. Ele era solteiro, não tinha compromisso com nada, apenas com seu trabalho, mas naquele dia estava de folga. Ele trabalhava no hotel, era garçom, mas aquele era o seu dia de folga e ele queria aproveitar daquela maneira, logo cedo da manhã. Aí, de repente, ele ouviu como se fosse um tibungá, tibum, na água. Ele ergueu a cabeça, atento, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada. Voltou à sua posição, está refletindo. Outra vez, como se fosse um mergulho rápido, ele ouviu e ficou atento. Olhou para um lado, tentou enxergar alguma coisa no horizonte, dentro do mar, mas nada, não viu nada. Era interessante aquilo. De repente ele sentiu um arrepio e aquele deixou-o inquieto. Pela primeira vez o rapaz ficou inquieto, como se alguma coisa invisível estivesse acariciando seu corpo. Ele olhou atento para um lado, para o outro. De repente viu à sua direita um golfinho. Viu um golfinho pulando, daquela maneira que ele sabe fazer. Tão gracioso, né? Depois viu outro, mais outro, ele esboçou um sorriso. Pegou uma pedrinha pequenininha e fez menção de jogar nos botinhos. Fez menção não, ele jogou. Mais uma pedrinha pequenininha que não incomodasse o golfinho. Aí ele achou interessante aquilo. Adiante, mais outros golfos foram surgindo. Nem um após outro, um após outro. Então ele aguçou bem a vista e viu lá no horizonte, sempre do seu lado direito, sempre do seu lado direito, ele ouviu um sibilo. Então pareceu ouvir uma música suave que vinha de longe com aquela neblina. Aliás, com aquela brisa suave. Ele aguçou a vista, olhou para o horizonte, como se estivesse protegendo os olhos com as mãos, e viu que lá longe, bem longe, uma silhueta. Ele disse, poxa, quem será? E aquela silhueta foi se aproximando sobre a água.
E ele ficou intrigado com aquilo. Então eu disse, poxa, que será possível uma pessoa andando sobre as águas? Não é possível. Então ele ficou um pouco nervoso e mais atento, não é? Ficou olhando e os golfinhos seguiram em frente. E foram surgindo outros golfinhos, de um lado e de outro. Aí ele percebeu que era a silhueta de uma mulher. Sim, era uma mulher que vinha ali. Mas uma mulher andando sobre as águas? E a mulher ia se aproximando e aquela música suave ia invadindo, tomando todo o seu cérebro. Ele foi sentindo uma sensação de alívio, de torpor, e foi como se estivesse querendo desmaiar, mas não desmaiou. Ele aguçou bem a vista e prestou bem atenção naquela aparição divina. Ele ficou boquiaberto, como se quisesse gritar, mas não conseguiu sair nenhum som da sua voz. Aquela mulher que vinha em frente, na sua direção, andando sobre as águas. A mulher era de uma beleza inaudível. Era muito bela, muito linda. Os cabelos longos batendo nos quadris, estirados. Sobre sua cabeça incrustada um diadema lindo, como se fosse de pérolas e pedras preciosas. Aquela mulher andava sobre o mar com uma leveza incrível. Nada a impedia de caminhar. Parecia mais que ela flutuava sobre as águas. As mãos, os braços estendidos, lado a lado, exibindo um manto, que era mais um vestido, bem colado no seu corpo, desenhado, deixando-a bem sensual e linda. As faces rosadas como uma boneca. Os olhos bem pintados de um azul claro, bonito, esverdeado. E aquela mulher andava sobre as águas. Os seios vastos, o tecido que a roupa dela que ela usava era um tecido diáfano, leve, todo azul. Um azul diáfano, lindo. As mangas compridas desciam de forma como se fosse bem largas. Quando ela levantava-se os braços, aquelas mangas enormes ficavam penduradas. E ela olhou para ele assim e sorriu. Aquele rapaz não se conteve. Depois de tudo, ele disse que pensou em desmaiar, pensou em correr, saiu ao encontro daquela beleza. Mas não, ele se conteve diante da formosura daquela mulher. E as suas mãos desciam algas marinhas que caíam como se fossem pérolas aos pés daquela mulher. Quase que os pés dela não apareciam, porque a roupa encobria os seus pés. E ela andou pelo mar, passou por ele, e antes de se afastar, ela disse, você sabe quem eu sou? Ele ficou pasmo ali, ó. Nem o som saía da sua voz. Ele apenas ficou admirando, estático. E a mulher disse, eu sou a rainha do mar, a rainha deste oceano. Para muitas pessoas me conhecem como sendo Iemanjá. Já ouvi falar dela. O rapaz quis falar, dizer alguma coisa, mas estava com a garganta entalada, ele não podia dizer nada, estava simplesmente abismado, absorto com aquela aparição divina, linda. Ele só fez balançar a cabeça, aquecendo, como se quisesse dizer, sim, eu sei, já ouvi falar de você, mas nunca lhe tinha visto. Ela disse, não tema.
nada vai acontecer a você. O que você viu aqui, ninguém mais vai ver. E você não vai contar para ninguém porque esse meu sopro vai fazer com que você esqueça tudo que viu aqui. Eu sou a rainha do mar, a eterna Iemanjá. Você vai esquecer de tudo que viu aqui. Não vai contar para ninguém. A não ser que no momento, lá para frente, eu permita que você fale isso para alguém. Para uma pessoa especializada no assunto de entidades espíritas. Aí você vai contar essa linda história que você viu. Essa linda imagem que você teve de mim. E você vai ficar sendo meu adepto. Vai me adorar. Vai me conhecer como a rainha do mar. A primeira pessoa a quem eu apareço é você. Gostaria de lhe abraçar, mas eu não posso. Apenas lhe mando um beijo daqui de onde estou. E aquela imagem foi se dissipando, foi se dissipando, foi se dissipando e esvoaçou. Sumiu. E o rapaz ficou ali, petrificado, aterrorizado. De repente ele parece que voltou a si, sacudiu a cabeça de um lado para o outro e respirou fundo. E disse, puxa vida, isso foi um sonho, foi uma aparição, mas não é possível que tenha sido realidade. De qualquer maneira, eu estou feliz. E aquele rapaz voltou para casa, completamente feliz, não falou nada para ninguém. Ele guardou aquela aparição para o resto dos seus